Olá pessoal, tudo bom? Obrigado mais uma vez aqui no canal. Hoje eu quero falar sobre um tema muito relevante, que acho que vai mudar bastante a maneira como a gente conceptualiza o trabalho, né? E o que dá para fazer ou não com AI. Esse tópico de inteligência artificial é um tópico muito quente, tem muita coisa nesse meio, pode ser bem desafiador mergulhar, entender as ferramentas, as possibilidades e tudo mais. Mas eu, antes de entrar nesses tópicos, eu gosto sempre de refletir um pouco sobre, cara, que mudança que está acontecendo, para onde que a gente está indo. E a gente com certeza está indo para um mundo onde conseguir falar com a máquina vai ser um superpoder. Vai ser uma habilidade única que vai poder transformar carreiras existentes, criar novas carreiras, e isso, na verdade, é a cola que junta a AI ao ser humano, né? Como que a comunicação entre os dois se dá. Hoje em dia, todo mundo tem uma opinião muito forte sobre AI. AI é isso, é aquilo, vai acabar com os empregos, vai transformar a gente muito rico e tal. Mas, na verdade, é que AI por si só não faz nada, né? AI é um potencial parado, é um motor sem direção. Ela é uma inteligência bruta que está se tornando maior, ou seja, mais inteligente, e está se tornando mais fácil de interagir com as ferramentas que a gente tem hoje, mas ela por si só não tem intenção, não tem vontade própria, ela não vai simplesmente agir e criar uma coisa. Precisa de um ser humano se comunicando com essa inteligência bruta, tirando essa, filtrando essa inteligência bruta da melhor forma e dando forma e propósito, de maneira que vai sempre interagindo com a máquina, de interação, né? Então vai, volta. Mas o segredo aqui não é AI sozinho, nem o ser humano sozinho, é a junção entre AI e ser humano. E como a gente falou, né? Isso vai poder transformar carreiras atuais até novas carreiras. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Dentro desse contexto, é muito importante, né, desbloquear essa habilidade nova de falar com a AI. O que é exatamente isso? É só chegar lá, escrever e falar meia dúzia de coisas? Não, não. O como você fala é muito importante. É preciso ter uma certa, várias habilidades bem desenvolvidas que são colocadas à prova na maneira como você se comunica com a AI. Antes de falar exatamente, né, como fazer isso, a melhor forma de falar e que tipo de impacto isso pode ter no futuro, é sempre importante voltar para o tema de que a AI não vai conseguir amplificar nada que você não tenha. Então, se você é uma pessoa que tem um processo criativo muito reprimido, não costuma desenvolver esse pipeline de criação e construção, a AI ela vai poder te incentivar, te ajudar a dar o próximo passo, mas ela não vai conseguir te amplificar muito mais se você tivesse esse pipeline de criatividade bem construído. Mesma coisa com o pensamento crítico, né? É importante ter clareza do pensamento, contexto, a lógica e a abstração, como você se comunica, a atenção para você estar por tempo prolongado engajado ali com a atividade. Então, são certas habilidades que são importantes de se criar, independentemente da AI. E claro que a AI ajuda também a desenvolver essas coisas, né? Mas elas são como se fosse ali o que alimenta a essa interação de expansão mental entre o ser humano e a AI, né? O que, o que pode acontecer é que a gente começa a ver expansões de capacidade de processamento. Então, tem um jogo famoso, Cyberpunk 2077. Lá a pessoa vai no médico e coloca mais memória RAM e processamento dentro do cérebro para poder fazer mais hack automático, por exemplo. Então, a ideia é de se tornar mais inteligente, de associar a máquina como se fosse só uma mente mecânica e conseguir garantir que você tire o melhor dessas duas coisas. Né? Isso é muito difícil, requer muito tempo e muitas habilidades que precisam ser desenvolvidas, né? Porque quando você está falando com a máquina, você quer primeiro ter uma compreensão no nível bem simplista e bem fundamental. E simplista que não significa ruim ou desnecessário ou profundo. O maior nível de profundidade é também o mais simples. Então, ter clareza em poucas palavras, de uma maneira direta, o que você quer,
você tem que saber dar contexto, explicar exatamente o que está acontecendo. Você precisa saber os pontos onde aquele determinado modelo alucina ou fala besteira, para você já criar condições de contorno para evitar essas regiões. É necessário ter um bom pensamento crítico para poder questionar, sempre se colocar na posição do criador intelectual e não se deixar levar pelas sugestões que o tempo inteiro a AI te dá e ser mais propositivo do que reativo. É, entre outras qualidades, a depender do tipo de profissão, né? Mas isso tudo é como se fosse um turbo compressor no cérebro, uma pessoa expandida. Que agora pode se aplicar a vários ramos, pode ser desde um criador de conteúdo que cria a mesma qualidade de conteúdo, mas 10 vezes mais. Ou não. Ou é um músico que vai usar AI para fazer uma música bem profunda e bem refinada. Um texto, uma forma de expressão, pode ser para alguém que comece a fazer designs de negócio, de arte melhores, que façam mais, com mais profundidade, mais velocidade, mais precisão. Sei lá, transformar ou pensar em produto, né? Olha como eu penso sobre esse tema, deixa eu compartilhar com você. Então, assim, tem diversos novos âmbitos que essa necessidade essa habilidade de se comunicar bem com AI, desenvolvendo essas habilidades de pensamento crítico, de criatividade, de profundidade, de atenção, de lógica, de abstração, e canalizar isso para dentro da AI é um dos. Eu imagino que seja uma das coisas assim que mais propicie ganhos, né, financeiros, mas ganhos de carreira também, de relevância, ao passo que a gente começa a automatizar cada vez mais coisas, né? É assim que eu imagino que o ser humano vai continuar relevante nesse mundo de AI, né? E essa coisa de falar com a máquina, existem habilidades, existem técnicas. Ao longo aqui dos nossos vídeos a gente vai falar bastante sobre isso e trazer alguns casos também práticos, né? Mas no final das contas é uma arte, cara, é uma arte porque você tem que aplicar essas habilidades dessa maneira interativa, mas não existe uma precisão muito clara, tem que ter um certo. A pessoa tem que ter uma autocrítica, um certo senso de gosto de o que é bom, o que é ruim, para poder ir refinando e conduzindo também a AI a pensar dessa forma, dar contexto e tal, né? Uma diferença muito grande imagina a música, por exemplo. Você vem um cara lá e fala, pô, eu quero fazer uma música estilo do rock dos anos 80. Uma música genérica, assim, sem originalidade. Um produtor mais aprofundado do tema, né? Ele mais sofisticado, ele pode dar mais detalhes aqui, né? Inspirado nesse artista, com esse tipo de baixo, com essa melodia e tal, e a coisa fica cada vez mais próximas assim de uma boa música. Claro que aqui o exemplo é só uma das habilidades, né? Que é a habilidade de você descrever e dar contexto, saber o que é muito importante, né? Mas tem várias outras habilidades que precisam entrar nesse meio. E tudo isso que a gente está trazendo, assim, de você começar a falar com a AI, a habilidade de falar com a máquina se tornar um diferencial, é o que a gente chama de expansão cognitiva. Não é ficção científica, né? É de você aumentar a sua produtividade, seja o quanto você faz, ou quanto tempo gasta. Você reinventar também trabalho e quem é o profissional que vai fazer isso. Sei lá, cara. Às vezes tu é um engenheiro ou quer fazer pesquisas médicas, tem certo conhecimento para poder manipular as variáveis relacionadas ao tema, cara, com IA tu vai fazer muito mais, né? Ou você é um trabalhador de uma empresa e tem sua função, você consegue fazer muito mais, comunicar muito melhor, gerir muito melhor o seu dia a dia. Então você consegue criar mais a partir do setup atual que está. Não precisa necessariamente sair para reinventar outra carreira. Onde se está, com certeza tem expansão, tem oportunidade de expansão cognitiva usando o AI. E isso, cara, vai mudar bastante o perfil dos profissionais, vai mudar bastante que tipo de trabalhos existem, como eles são remunerados e até um pouco como a gente vê essa nossa relação como AI. Aqui acho que a ideia é trazer um pouco essa provocação, né? É uma conversa ainda muito inicial. Eu pretendo aprofundar mais ao longo dos próximos vídeos aqui no canal,
Mas a pergunta, a grande provocação é, cara, é, essa discussão de se AI vai substituir ou não vai substituir, talvez ela seja uma discussão menos produtiva do que a discussão de, cara, beleza, como eu consigo dançar com essas máquinas, como eu consigo me comunicar, me tornar o melhor, pega a sua profissão, a melhor profissão conversador dessa máquina. E você vai ver que o seu trabalho vai, o seu output vai crescer grandemente, dependendo de onde se direcionar, seja mais produtividade, seja mais qualidade, ou seja mais insights. Aqui tem como mover de várias formas diferentes, né? Então, fica essa provocação. Aqui no canal a gente vai falar bastante disso, tá? Também na prática, vamos trazer alguns casos de usos e tal, e nos próximos passos, nos próximos vídeos a gente fala mais. Se tu gosta desse tema, tá interessado nesse tema, curte aí, se inscreva no canal que a gente vai continuar trazendo esse tópico.